O novo episódio de Loki, episódio 5, pode te decepcionar um pouquinho. Não que o episódio seja ruim, mas vamos conversar sobre o que aconteceu nele e depois a gente chega no porquê que ele pode ser um pouquinho decepcionante. Vamos lá, a gente começa vendo o Loki chegando finalmente no vazio. Na verdade, a gente já tinha visto isso no episódio anterior, mas a gente descobre agora o que é de fato aquele lugar. Como nós especulávamos, aquele lugar para onde o Loki vai parar é uma realidade, entre aspas, onde tudo que a AVT poda é jogado. Quem conta isso pra gente é a própria Henslayer e o episódio vai começando já a partir disso. A Henslayer está conversando lá com a Sylvie, as duas estavam naquele embate no final do episódio anterior, e isso continua aqui no comecinho, e a gente percebe nessa cena que a própria Henslayer, ela tá querendo saber quem tá por trás da AVT, o que já é muito interessante porque a princípio eu achava que ela sabia o que estava acontecendo ali. Ela pode estar blefando? Pode, mas eu acho que não. Acho que a série não colocaria um blefe a esse momento. Então a gente já tem isso de muito interessante, que é a própria Henslayer não sabendo o que é que está por trás da AVT. A Sylvie, ela precisa descobrir isso, ela quer descobrir isso, e ao mesmo tempo a gente vai vendo o Loki lá no vazio, com as variantes do Loki tentando sair daquele lugar. A Sylvie consegue chegar até o vazio, porque ela descobre que o vazio é um momento no final do tempo onde tudo é jogado e que depois do vazio nós teríamos um momento onde a linha do tempo ainda não foi escrita. E por ela não ser escrita, seria um ótimo lugar para alguém que não quer ser encontrado se esconder, que é a pessoa que está por trás da AVT. Essa pessoa está no final do tempo, depois do vazio, a Sylvie descobre, se junta com o Loki e os dois precisam chegar até lá. E o episódio é basicamente isso. Enquanto no episódio anterior nós tivemos muitas e muitas questões sendo levantadas, esse episódio 5 ele é basicamente uma ponte do que foi presetado ali no episódio 4 e do que vai ser concluído no episódio 6. Nós temos um baita no episódio aqui com diálogos envolventes, assim, empolgantes, né, entre a Sylvie e o próprio Loki, principalmente na parte onde os dois estão tentando entender os sentimentos deles. A gente tem outras cenas muito legais envolvendo as variantes, inclusive no final, a cena onde o Classic Loki ajuda os dois ali, né, a Sylvie e o Loki protagonista, a saírem do vazio. Essa cena é de arrepiar assim, até o último fio do cabelo, de tão bem feita que é. E cara, fiquei realmente empolgado com o episódio, mas quando você termina de assistir ele, você percebe que ele foi só uma ponte. E por causa disso, eu imagino que algumas pessoas podem sair um pouco decepcionadas dele, apesar dele ser um episódio muito bom. É que como a gente estava com a expectativa lá em cima devido ao episódio anterior, esse aqui, como as respostas não são entregues logo de cara, fica essa impressão de que, poxa, eu queria saber um negócio e não me responderam. Mas de qualquer forma, isso é problema do espectador com as suas expectativas e não da série em si. O episódio foi muito bem feito. Nós tivemos lá mais do Crocolock. Deixa eu ir riscando aqui, ó, o meu papel para não esquecer. Crocolock é o melhor Loki que tem. O próprio Old Loki, que é o Classic Loki, né, faz uma participação muito legal no final que eu comentei também. O Boastful Loki tem uma participaçãozinha lá que eu achei que poderia ser melhor, mas o personagem também é bem interessante. O Kid Loki rouba a cena em diversos momentos onde ele aparece. Todos os Locks aqui, eles têm muito pouco tempo de tela, mas a gente percebe que eles foram muito bem escritos. Então eu achei que o Kid Loki tem potencial, inclusive para ser desenvolvido no futuro, talvez nos Jovens Vingadores. Vai ter um vídeo aqui no canal a respeito disso nos próximos dias. E teve também lá o Loki Presidente, que foi rapidinho explorado assim bem rapidamente. O que a gente viu na série, nesse episódio de interessante, é que os Locks conversando, eles dizem que o Loki precisa ser o deus dos rejeitados, né, dos renegados. E ele tem esse papel a cumprir. E o que a gente está vendo aqui na série é basicamente os nossos protagonistas, né, a Lady Loki e o próprio Loki, tentando meio que quebrar esse ciclo. Eles estão tentando fazer algo que eles não deveriam fazer. E é interessante essa mensagem que a série está passando, e eu estou gostando como tudo está sendo feito aqui.
E, cara, o episódio, como eu disse, é uma ponte. Não tem tanto para eu poder falar nesse primeiro momento. Tem alguns pontos que eu gostaria de trabalhar em outros vídeos. Por exemplo, a gente tem a presença do Alioth aqui no episódio, que é uma espécie de entidade transtemporal da Marvel que existe em diversas realidades. Inclusive, nos quadrinhos ela tem um império maior do que do próprio Kang, e aqui ela funciona como uma guardiã do vazio. Isso é interessante, mas acho que eu vou conseguir explorar melhor em outro vídeo. A gente tem também o Mobius, né, retornando. A gente já tinha especulado aqui no canal que ele não estava morto devido às cenas dos teasers e aquela cena da Esfinge foi completamente fora do que eu esperava. Embora eu ainda suspeite daquela Esfinge, porque ela ficou meio ali em foco, não tinha nada do que eu imaginava, que ele ia estar lá tentando descobrir quem é que estava por trás de tudo. Eu achei que a Esfinge tinha a ver por causa do Kang nos quadrinhos. Se você não sabe do que eu tô falando, veja esse vídeo aqui. E no final a gente tem a casa fora do tempo, a casa no final do tempo, que pode ser ali a casa do último guardião, né, da pessoa que está por trás de tudo, e que eu ainda vou suspeitar que é o Kang, mas tem uma teoria de que pode ser uma outra variante do próprio Loki. De qualquer forma, o episódio foi muito bom, teve diversas coisas interessantíssimas, foi lindo de se ver, principalmente o final envolvendo o Classic Loki, mas no fim das contas ele foi só uma ponte do episódio 4 para o 6. Não tivemos grandes revelações aqui, é claro que a gente pode sempre especular, né, porque é isso que a gente faz, mas assim, foi um episódio normal. Não foi um episódio tão espetacular quanto o 4 e tenho certeza que não vai ser um episódio tão bom quanto o próximo, onde a gente finalmente vai saber tudo. Mas enfim, quero saber aí agora qual que é a sua opinião sobre esse episódio. Comenta o que você achou do Loki e da Sylvie tentando conversar sobre os sentimentos deles, comenta do Crocolock, comenta o que você quiser que a gente converse ali embaixo. E eu acho que é isso. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.